Olha, aconteceu na noite de ontem em Arapiraca a reprodução simulada do caso do empresário Marcelo Leite. Ele que foi morto no final do ano passado após ser atingido por um tiro de fuzil durante uma abordagem da Polícia Militar. O que aconteceu lá em Arapiraca, um tiro de fuzil. Deixa eu trazer aqui o Marcelo Moreno, ele está ao vivo aqui, vai trazer essas informações a respeito desse simulado. Marcelo, vem de lá. Exatamente, Fábio. Essa reprodução simulada durou entre 4 e 5 horas. Aconteceu ontem à noite em Arapiraca. E durante esse trabalho, que contou com a presença das polícias militar, polícia civil e também polícia científica. Toda essa equipe, as forças de segurança que participaram desses trabalhos, os peritos refizeram ali o trajeto que foi feito pelo empresário Marcelo Leite. Ele estava no carro próprio ali naquela região da AL-220 em Arapiraca até as imediações do 3º Batalhão, que foi onde, de acordo com a Polícia Militar, o empresário teria furado um bloqueio e dado início a toda essa perseguição. E os policiais que participaram dessa ocorrência afirmaram que o empresário teria disparado contra a guarnição, por isso houve o revide e nesse revide o Marcelo foi atingido com um tiro de fuzil. Isso foi em novembro do ano passado, mas no dia 5 de dezembro, em São Paulo, para onde Marcelo foi transferido, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Então, existem algumas dúvidas, porque a família do Marcelo contesta essa informação de que ele estaria armado e que teria atirado contra os policiais. Então, foi feita ali na reprodução simulada, pegando como referência o campo de visão dos policiais militares que estavam nessa ocorrência e também foi reproduzida a aproximação entre os veículos, o veículo do Marcelo e as viaturas que estavam nessa perseguição policial. Também foram ali checadas informações de testemunhas e colocadas ali na reprodução para realmente confirmar as informações que essas testemunhas da perseguição repassaram aos policiais civis que investigam, uma comissão de policiais civis que investiga esse caso. E essa reprodução, como eu disse, que durou cerca de 5 horas, entre 4 e 5 horas, o fuzil que foi utilizado nessa ocorrência também estava ali na reprodução simulada para que todos os peritos fizessem a metragem, enfim, distância, de onde o tiro partiu, como esse tiro chegou até o Marcelo. Bom, pontos que serão fundamentais para a investigação, para que interrogações que ainda estejam para serem respondidas e o prazo, de acordo com a Polícia Civil, para a conclusão dessa reprodução simulada, para o relatório sobre essa reprodução simulada deve sair em até 10 dias. A família do empresário denuncia os policiais militares que estavam nessa ocorrência de denunciação caluniosa e também homicídio. A família contesta, como eu afirmei, a versão de que ele estaria armado e também contesta a versão de excesso de velocidade, o qual teria sido a motivação para que os policiais dessem início à perseguição, dado ordem de parada ao empresário, o que supostamente ele não teria obedecido e teria atirado, isso na versão dos policiais que revidaram e acabaram atingindo o Marcelo. Os advogados da família acompanharam a operação, familiares e amigos acompanharam essa reprodução simulada, inclusive com cartazes pedindo justiça, cobrando por justiça. Antes da reprodução, houve também um protesto em frente ao batalhão, em frente ao 3º Batalhão lá em Arapiraca, na AL-220, dos familiares e dos amigos de Marcelo, que cobravam a todo instante por justiça pela morte do empresário Marcelo Barbosa Leite, ele que era bastante conhecido naquela região e que agora tem mais uma etapa, mais um capítulo dessa investigação, a realização da reprodução simulada, que faz parte desse inquérito que ainda está em andamento, cujo prazo para o relatório de entrega dessa reprodução é de 10 dias, segundo a Polícia Civil, e assim ela espera receber dentro desse prazo por parte da Polícia Científica. Fábio. Marcelo, obrigado, trazendo informações ao vivo para você nessa terça-feira, agora 12:03, a respeito da simulação que foi feita, né? O que é importante aí para dar andamento, inclusive, nas investigações. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, com o advogado de defesa da família do Marcelo Leite, para saber os pontos, né? Os pontos, o que a família achou dessa simulação. Daqui a pouquinho a gente volta falando a respeito desse caso. Daqui a pouquinho, fica ligado aqui no plantão. Agora 12:04. Deixa eu falar para você, mudando de assunto completamente. Daqui a pouco vocês vão ver aqui no programa uma história impressionante. O caso de uma mulher que recusou um pedido de um homem apaixonado.
Ela não queria manter uma relação fixa, concreta. Esse caso que poderia terminar em um altar, com família constituída, amor, declarações, tinha tudo para dar certo, mas ela disse não. O rapaz, o Amaury, ele não foi correspondido a esse amor. Ele implorou: namore comigo, eu vou mudar a sua vida. Ela falou: não, eu não quero. Daqui a pouquinho esse caso terminou na delegacia, os dois conduzidos, inclusive o rapaz, o apaixonado, que vai responder aí por agressão. Daqui a pouquinho todos os detalhes vocês vão ver aqui no seu Plantão Alagoas. Continua com a gente, passa informação adiante, você está aqui ao vivo no Plantão Alagoas, TV Ponta Verde SBT. Olha, ainda, deixa eu disponibilizar para vocês agora o nosso WhatsApp, o nosso Plantão Zap. Coloca aqui, meu querido plebeu de Paripueira, vai disponibilizar aqui, esse é o Plantão Zap. 99430-0889. Você pode mandar a sua denúncia, a sua reivindicação, que a nossa produção vai em busca da solução com os órgãos competentes. Pelo menos a gente tenta, né? Às vezes a gente não tem a resposta em tempo hábil, mas a gente tenta, tá certo? Você pode entrar em contato também com a nossa produção 4009-5576. Tá nossa equipe aqui prontinha para receber a sua ligação e tirar as suas dúvidas e encaminhar aí o seu problema aos órgãos competentes. É esse o nosso objetivo. Deixa eu falar para você que vamos ao vivo agora. Eu vou falar sobre o caso dessa simulação que aconteceu em Arapiraca. Eu vou conversar ao vivo aqui com o advogado de defesa da família, o Leonardo Moraes. Ele que é advogado, que vem defendendo a família desde o início desse caso. Caso triste, lamentável, chocante, que ganhou repercussão em todo o Brasil. Leonardo, muito obrigado. Deixa eu ver agora, 12:06, uma boa tarde para você. Qual a avaliação que vocês, no caso da defesa, podem fazer, tirar a respeito da simulação que foi realizada ontem aí em Arapiraca? Boa tarde, né, a todos. Agradecer, claro, essa oportunidade de esclarecer um fato como esse, que é tão importante. Ontem foi feita a reconstituição do crime, chamada pela lei de reprodução simulada dos fatos. Ela busca, através de depoimentos que foram feitos com testemunhas, esclarecer, de acordo com cada uma das teses, qual é a versão que mais se aproxima da realidade. E existem aí duas versões que foram apresentadas. Uma versão que foi apresentada pelos policiais que estavam em duas guarnições, bem como a versão apresentada por testemunhas, né? A nossa expectativa é que, através dessas versões, se consiga descobrir a realidade dos fatos, que, na verdade, já foi apresentada. Naquele dia, que foi o dia 14 de julho, o Marcelo, ele foi objeto de uma abordagem policial, ele passou pela abordagem policial e, após o carro passar, ele sofreu um disparo feito por um fuzil feito pelas costas e nas costas, que levou, portanto, ao falecimento do Marcelo, após 21 dias. Está comprovado que o Marcelo não possuía arma de fogo, que o Marcelo jamais desobedeceu uma ordem feita, portanto, pela polícia, que houve uma implantação de uma arma de fogo, para justificar uma suposta legítima defesa, o que justificaria o disparo que foi realizado. Enfim, todas essas circunstâncias baseadas no material que foi apresentado, nos vídeos que foram colecionados ao inquérito policial, na documentação que foi apresentada, nas fotografias, nos depoimentos, está comprovado que o Marcelo, na verdade, ele foi vítima de um homicídio. Leonardo, surgiu em algum momento algo nessa reprodução, nessa simulação, algo que foi caracterizado como surpresa para os senhores? Não, ontem, o objetivo, como eu disse, é essa comprovação das versões que foram apresentadas, né? Essa reprodução simulada, ela é feita a partir disso. Então, eles fazem a constatação desde o momento em que o carro do Marcelo ele faz aquela volta, através do retorno, ele dá a sinaleira para a esquerda e entra para a esquerda. E aí, os policiais disseram o local em que as viaturas estavam paradas, uma à frente e uma um pouco mais atrás. No momento que o carro do Marcelo vai ultrapassar, então, as viaturas, pelo lado esquerdo, e aí é feita a dinâmica para saber como o disparo foi realizado. Qual posição o carro se encontrava quando o disparo foi feito. E o que ficou claro ontem é que, quando o primeiro disparo foi realizado,
o veículo do Marcelo já havia ultrapassado a primeira viatura. Ou seja, o disparo, isso ficou certo ontem, ele foi feito pela mala do carro, que transfixou o carro por inteiro, ultrapassou o banco e pegou o Marcelo pelas costas, levando, portanto, ao dano ao seu baço, ao intestino, bem como ao seu estômago. Logo após o disparo ser feito, o carro parou um pouco mais à frente, cerca de 3 metros, e o Marcelo abriu a porta e já caiu, já ensanguentado, né? E aí foi esse momento que os policiais devem ter percebido que o excesso injustificado que aconteceu. Daí sucedeu a implantação de uma arma de fogo, né? Daí da delegacia de polícia para dizer que o Marcelo cometeu um crime de porte de arma com numeração raspada, porque essa acusação falsa leva à concretização do crime de denunciação caluniosa. Então, tudo isso ficou comprovado através dessa reconstituição que mostrou do ponto de vista fásico que não foi, de ponto de vista fático, que não houve uma abordagem, houve somente um excesso praticado pela polícia que culminou aqui na morte do empresário Marcelo. Daqui por diante, o que os senhores pretendem fazer? De que maneira que os senhores pretendem mostrar que de fato houve essa negligência, que houve essa implantação de arma de fogo? O que muda no processo daqui para frente? No processo foram feitas 3 perícias. Uma foi feito o exame de balística, né? Vai ser analisada aquela arma que foi apreendida juntamente com a impressão digital. O segundo foi observar no veículo qual foi a quantidade de disparos que atingiu o veículo, tanto nos pneus quanto também na lataria. E a terceira, o exame pericial, que é a reprodução dos fatos simulados também uma perícia, foi a reconstrução que aconteceu ontem, né? A nossa expectativa é que o resultado seja apresentado nos próximos 15 dias. Após isso, a perícia é entregue à Comissão de Delegados de Polícia, que aí, então vai fazer as suas conclusões. A nossa expectativa é que aqueles policiais envolvidos sejam indiciados pelos crimes aí que foram praticados e que, ao final, o Ministério Público ofereça uma ação penal e aí vai surgir o processo penal. Provavelmente por crime doloso contra a vida, né? Porque deve ser levado aí ao final a júri popular. Doutor Leonardo, é lógico que a gente não está acusando ainda, né? Ainda vai ter um julgamento e etc., o que vem pela frente. Mas como é que a família do Marcelo, por exemplo, nesse momento se sentem em saber que, por exemplo, em casos como esses, né, de investigação, sob suspeita, os militares, teoricamente, deveriam serem afastados, né? Eles continuam trabalhando. Como é que a família se sente em relação a isso? Nós tivemos acesso ao procedimento que corre na corregedoria, né? Até agora, nenhum ato ele foi praticado, não foi ouvido testemunhas, não foram anexados documentos importantes, fotografias, filmagens. O que existe lá é somente a instauração do procedimento de ofício e mais nenhum ato foi praticado, né? Houve um requerimento nosso, já é amplo pela imprensa, que foi feita uma representação junto a um Conselho de Segurança para que o órgão colegiado de segurança pública, que é o CONSEG, avogue a atribuição para a apuração dos fatos do ponto de vista administrativo, já que é injustificável que um fato dessa magnitude, que sequer haja o afastamento dos policiais, né, das ruas, como forma de preservar a própria investigação e a revelação da verdade dos fatos. Então, nós tivemos essa atribuição. O sentimento da família é justamente um sentimento aí de muita indignação. O Marcelo eram 2 filhos, né? Ficou somente um agora. Era o único filho homem, né, do casal, que são pessoas muito pacíficas, né, daqui de Arapiraca, e que sofre aí, não só a família, mas também os amigos, desse enorme vazio, né, provocado por uma ação injustificada que atingiu o Marcelo pelas costas e o vitimou. Qualquer ordem feita pela polícia deveria ser resolvida da forma como o manual da polícia explica. E nenhum manual autoriza que 2 equipes policiais sejam responsáveis por um disparo feito por um fuzil que atinge, portanto, o Marcelo, que é 31 anos, pelas costas, né? Então, um sentimento muito forte de indignação, e estamos aqui cumprindo o nosso papel, acompanhando as investigações e auxiliando a Polícia Judiciária naquilo que for importante. Doutor Leonardo de Moraes, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Plantão Alagoas para todo o estado, né, e para todo o Brasil através do YouTube.
Muito obrigado. O senhor quer fazer alguma consideração final a respeito desse episódio? Agradecer a oportunidade, né, dizer que é um fato que choca todos nós. No processo penal, todo mundo perde a vítima fatal, né, perde aquele que é suspeito, que passa também a ser réu, né, com a ameaça de uma pena pelo Estado, com outras consequências de âmbito, inclusive em âmbito administrativo. A nossa expectativa é, primeiro, que se resolva esse fato da melhor forma possível, né, que haja o indiciamento, o processamento e, ao final, a responsabilidade, e torcer, claro, que isso não aconteça com nenhuma família, né? É um fato muito triste que choca as pessoas e que exige, por parte do Estado, uma punição nos exatos limites que a lei estabeleceu. Muito obrigado mais uma vez, doutor Leonardo, ele que é delegado de defesa aí da família do Marcelo Leite, que infelizmente, advogado de defesa do Marcelo Leite, da família, né? E que não é uma tarefa fácil, né? Pegar um caso como esse. Deixando bem claro que a gente está mostrando aqui essa reprodução simulada que aconteceu ontem, que teve início aí por volta das 8h10, 8h15 em Arapiraca, no mesmo local onde aconteceu aquele episódio no final do ano passado que vitimou aí o Marcelo Leite. E terminou beirando aí a meia-noite. Então, delegados, policiais militares, as pessoas envolvidas, enfim, todo um aparato aí, né, promotores de justiça, todas as pessoas envolvidas aí para poder dar andamento e tirar qualquer dúvida a respeito de depoimentos anteriores por parte dos policiais. E ninguém aqui em nenhum momento está acusando, está levantando suspeita de forma alguma. A gente, da mesma maneira que ouvimos aqui o advogado de defesa, a gente já ouviu também, inclusive, em reportagens anteriores o advogado que faz a defesa dos policiais militares. Ainda vem um processo pela frente, está em trâmite e a gente vai acompanhar até o dia do julgamento, até o dia que ter aí um esclarecimento total. E esse tipo de reprodução simulada ajuda muito a observar e bater pontos diferenciados em relação ao depoimento anterior, como foi feito, como deixou de ser feito. Há uma perícia, a equipe da perícia estava no local. Esse caso realmente é um caso emblemático. E vale ressaltar também, querendo ou não, lógico, isso vai a júri popular, sem sombra de dúvidas, querendo ou não, um dos militares aí envolvidos, só a título de esclarecimento, já tem um problema também nessa mesma região, nesse mesmo local, alguns anos atrás, onde um jovem, uma abordagem, acabou também sendo vitimado. São informações que a gente tem que passar aí a todos os telespectadores aqui do Plantão Alagoas. Em nenhum momento estamos desmerecendo aí o trabalho da polícia. Houve uma abordagem, agora houve uma falha, de certa forma uma falha, um fuzil foi utilizado. Enfim, cabe agora à justiça e a gente fica aguardando aí possivelmente o júri popular. Daqui a